A gente precisa deixar claro algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, o PCBR, ele defende desde o começo da luta que é fim da escala 6x1 com redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. E por que isso? Presta atenção. Ouvi num podcast, como na aldeia piscina. Isso é muito importante. Gente, quando você vai peitar a burguesia, você não pode peitar a burguesia com pauta mínima. Você peita a burguesia com pauta máxima e mobiliza a classe trabalhadora para ir pro pau na pauta máxima. Se for para negociar, você negocia a partir da pauta máxima. Então, por exemplo, se a gente pauta 30 horas semanais, e o movimento está crescendo, o pau está quebrando, não sei o quê, mas a resistência no Congresso, no Parlamento é muito forte e tal, a gente poderia estar negociando assim para 36 horas semanais. Uau, joga! Uau. Você achou que você ganhou? Por exemplo. Beleza. Só que você tem que chegar, meu amigo, você tem que chegar com patente alta, você tem que chegar botando banca. Claro, isso é uma parada de movimento de massas, né? E aí a deputada Erika Hilton deu uma entrevista horrível para a CNN, e na entrevista a deputada diz que escala 4x3 é um sonho e que está trabalhando na escala 5x2, né? E já seria uma grande vitória. Veja, a PEC foi protocolada agora, o ano começou agora, nem começou as negociações de verdade no Congresso, porque a PEC nem foi ainda para a comissão. Perfeito? Nem foi ainda para a comissão e a deputada já deu uma declaração rebaixando a luta e, na prática, excluindo do interesse objetivo de lutar milhões de trabalhadores que já estão na escala 5x2. Nós sabemos que não dá para sair de 0 a 100. É preciso caminhar de maneira gradual. Obviamente que 4x3 seria um mundo dos sonhos e um mundo ideal. Quem sabe um dia no futuro nós consigamos conquistar. É um erro brutal, gente. Desculpe. Aí eu fiz uma crítica pública nas redes, aí a gente falou, se você fosse deputado e tivesse voto, você reclamava na Câmara. Você acha que isso vai passar com esse Congresso reacionário? Eu quero uma casa grande porque eu quero ter um escritório onde eu possa trabalhar, eu quero. Que legal que você conseguiu desmentir uma fake news da extrema-direita e fez isso de uma forma super viralizável, fazendo com que o seu vídeo chegasse em muita gente. Mas como você não criticou o governo Lula, então eu vou aqui pegar um monte de ponto vazio para poder invalidar tudo que você conseguiu. Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vou aqui falar mal do Gustavo Gaiofato. Pois é, não tô feliz em fazer isso, mas vou ter que falar de um dos camaradas aqui porque ele resolveu fazer um vídeo bem crítico a Erika Hilton por ela ter feito aquele vídeo de resposta ao Nicolas Ferreira. E assim, ele criticou umas coisas totalmente nada a ver, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Sobre uma crítica vazia e num time errado. Eu acho que esse vídeo ele tem algumas questões que precisam ser debatidas. Né? Acho que, em primeiro lugar, eu acho problemático o fato do timing do vídeo. O timing, a meu ver, e essa é a minha opinião, o timing do vídeo foi tarde demais. Eu acho que a maior parte dessa narrativa construída está hoje controlada pela direita, pela extrema-direita. Mas não só por causa do timing do vídeo, né? Mas porque eu não gosto desse argumento central. Eu não acho que esse argumento central seja efetivo, porque eu não gosto dessa noção de tutela, dessa noção que fala, estão mentindo pra você, como se a questão fosse meramente, única e exclusivamente, um embate entre a verdade e a mentira. Isso não significa dizer que a direita e a extrema-direita não, deliberadamente, propositalmente, mentem para as pessoas. A gente sabe que mente. Né? Mas essa ideia, estão mentindo para você, me parece colocar o povo que recebe as fake news, que recebe essas informações, etc, como alguém que não tem participação política. Como se fosse uma questão entre verdade versus mentira. E não um problema de fundo político. Porque essa coisa de estão mentindo pra você faz parecer, no subtexto, no argumento, que o povo não entende, tá ligado? Que o povo não está ligado no que está acontecendo. Acho que chega a beirar uma certa lógica de tutela. Então, é essa brisa.
estão mentindo para você. Nós temos a informação, nós temos a verdade, e você deve acreditar no que estamos dizendo. Percebe? E há esse movimento. Percebe que existe a meu ver, existe essa movimentação de necessidade de depósito naquilo que o governo Lula está fazendo. E não um chamamento para a disputa da hegemonia. E não um chamamento para o questionamento da classe trabalhadora sobre aquele tema. É uma guerra de narrativa. Bom, caso você não saiba quem é Gustavo Gaiofato, o que eu acho bastante difícil, ele é um professor de história que também é comunista e que também tem um canal aqui no YouTube chamado História Cabeluda. E o Gaiofato, ele é bastante crítico ao governo do Lula, assim como todos nós que somos comunistas somos. Eu sou bastante crítico ao governo do Lula, porque eu também sou comunista. Mas o Gaiofato, ele é crítico ao governo Lula de um ponto assim que eu acho bastante perigoso, porque ele critica absolutamente qualquer coisa no governo do Lula, mesmo coisas que não estão tão passíveis assim de crítica. E o Gaiofato também, ele tem uma certa birra com qualquer coisa que ele considere que seja um tom professoril, o que é um pouco, dúbio, já que ele mesmo é professor. Mas ele é muito contra, assim, qualquer coisa que na visão dele seja uma tutela da classe trabalhadora. E foi pautado nessas visões do Gaiofato que ele detonou o vídeo da Erika Hilton. Ai, gente, sinceramente, hein? Pra quê? O vídeo em questão que o Gaiofato fez detonando a Erika é esse que vocês estão vendo aqui do lado. Vamos pro que o Gaiofato falou. Ele começa o vídeo dele fazendo um elogio a Erika Hilton. Ele disse que ela tem uma oratória muito boa, que ela se comunica muito bem, que basta você ver ela na Câmara dos Deputados falando, ou em qualquer lugar que ela esteja falando, que você vê que ela se comunica muito bem. Mas foi só isso mesmo que ele fez de elogio a Erika. Então, ele elogiou a forma como ela fala em questão de oratória. Mas o conteúdo em si do vídeo dela, ele não fez nenhum elogio. Ele só teceu críticas. Para começo de história, a gente teve aquela mentira da extrema-direita de que o Pix seria taxado. Aqui o Noves. Que bom que vocês mudaram o discurso em relação ao Nicolas e ao Pix. Porque antes, o galho fraco? Que galho fraco? E o Manhã Brasil estava reproduzindo a fake news dele. Desculpa, Noves, aonde que o Manhã Brasil estava reproduzindo a fake news? Convocar a pessoa para fazer a cobrança do imposto. E aí, não é só o imposto, é multa e investigação por crime de sonegação fiscal. Então, veja a loucura. Ao colocar uma taxa um valor de R$5.000, o governo estava ameaçando as manicures do Brasil com isso. O governo estava ameaçando os pedreiros, que antigamente recebiam só em dinheiro. E que agora passaram a receber através do Pix. Então, são dois universos completamente distintos. Mas ao fixar o valor em apenas R$5.000, ou 15 mil para empresas, o governo colocou na cesta todo mundo, colocou praticamente o país todo. 5 mil não é tão pouco assim, calma lá. 5 mil, calma lá. Não é 5 mil que a pessoa põe no bolso. Eu vi um exemplo aqui interessante, vou contar para vocês. Então assim, tem lá um vendedor de picolé em jogo de futebol. Mas esse sorveteiro totalmente informal, imagina que tem empresa totalmente informal, pode de fato ter recebido mais de 5 mil. Se ele for trabalhar em partidas com muito público, em clássicos e tal, dos sorvetes que ele vai vendendo ao longo do mês nas arquibancadas. Aí, nesse caso, ele estaria identificado pela Receita Federal. Realmente, o risco que havia sobre os mais pobres era um risco real. Nunca, cara, nunca, jamais. Jamais. Você está confundindo as coisas, Noves. Não, está confundindo as coisas. O que a gente sempre falou é o seguinte, de que aquela normativa foi uma atrapalhada. Isso é um fato. Tanto que eles aproveitaram a atrapalhada e bloquearam qualquer ação relativa à Fintechs. Eles criaram uma normativa, puxando pelo Pix, dizendo o seguinte, que a partir de dia tal, as transações com Pix serão monitoradas. Essa tese não é do Nicolas Ferreira, tá? Isso foi impressão geral no mercado e na mídia. Eles estavam preparando para começar a taxar o Pix. E o Pix estava no auge da popularidade do Pix, do conforto do Pix, todo mundo comemorando poder usar Pix. Aí, claro, caiu como uma bomba. Já tinham dado uma facada nas costas do pobre com aquela decisão relativa às blusinhas em cima do pobre. Aí o Nicolas Ferreira, eles capturam muito facilmente isso. Capturaram essa satisfação. A militância petista, que deveria ter feito isso, não fez, porque está absolutamente capturada também pelo governo, E eles se esbaldaram. A nossa crítica é essa.
E o Nicolas criou uma mentira. Como se a questão fosse meramente, única e exclusivamente, um embate entre a verdade e a mentira. Pode vir com essa conversa pro meu lado. Ah, não, mas divide a esquerda. Tem que dividir mesmo. A premissa aqui básica é, unidade de ação, tem que dividir mesmo. Unidade de ação, tem que dividir mesmo. Unidade de ação, tem que dividir mesmo. Não se pode mentir. Mentiu, eu mato a cobra e mostro o pau. E bate lá. Capitalismo falho. Sou de direita. Você virou pós-moderno doido.